Vamos às respostas. São 23 horas. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos para as respostas. Ao avançar da hora, peço que a mesa também seja breve aí nas respostas, principalmente as que foram escritas, as perguntas escritas, e a gente finalize aí para a conclusão de mais essa etapa do processo, que foi essa maravilhosa audiência pública. Subsecretário Barandia, peço também a compreensão, esse momento final, para que a gente possa também terminar os nossos trabalhos da forma como começamos, tá bom? Bom, queria agradecer ainda, novamente também, reforçar o agradecimento da presença de todos até essa hora. Vou ser bastante objetivo nas respostas aqui. Começando pelas perguntas escritas. Peço silêncio, por favor. Por favor. Tainá Toscano, moradora, como visto na apresentação, não há área de lazer em Pindotiba. Quantos parques estão previstos no porto? A gente, Tainá, não sei se ela ainda está aí, nós estamos ainda na fase do diagnóstico. A gente ainda não está fazendo propostas objetivos no sentido de definir zoneamento, definir onde tem parque, onde vai ter equipamento. Isso tudo está sendo construído. Isso é um processo, estamos construindo, estamos longe do final, pelo contrário, estamos no máximo meio caminho andado. A partir de agora esperamos conseguir construir junto com a população as definições desses locais. Lenita da Silva Siqueira, tem que tirar o monopólio da viação Pindotiba porque até agora não foi posto outra viação na região. Em 2012 houve uma licitação do sistema de transporte coletivo da cidade. Dois consórcios ficaram responsáveis por duas partes da cidade. Aqui na consórcio transoceânico e consórcio Transniterói. O consórcio transoceânico é composto pela aviação Pindotiba e pela aviação Santo Antônio. Eles são operadores do sistema porque venceram essa licitação realizada no ano de 2012 e até agora a previsão do contrato são 15 anos. Para que a estrada do Fazendinha, sentido Matapaca, Fabiano? Aquilo foi resolvido, né? Aquele comentário. Rita Brito, moradora, ampliar o prazo para preenchimento do questionário. Justificativa, pequena divulgação do processo participativo, baixo número de respostas, considerando o total de moradores. Amostra insuficiente para ser considerada. Essa amostra é realmente insuficiente para ser considerada numa pesquisa quantitativa. Contudo, volto a frisar, já falei isso aqui antes, estamos tratando de aspectos qualitativos da cidade e da região de Pindotiba. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, perdão, é um trabalho satisfatório, é suficientemente produtivo para que a gente continue o procedimento todo. Também vou aproveitar e vou responder algumas considerações aqui, acho que foi o Ricardo e mais alguma outra pessoa que colocou aqui sobre refazer o CUR, questionando a qualidade refazer o diagnóstico, questionando a qualidade do diagnóstico. Eu reafirmo aqui como responsável técnico por esse trabalho, como consultor, coordenador técnico desse trabalho, a qualidade desse diagnóstico. Não há hipótese da gente fazer outro diagnóstico. A gente sim vai complementar esse diagnóstico com todas essas contribuições que nós vemos recebendo. Eu vou pegar carona aqui no que colocou a Heloísa Freire. Eu só tenho a dizer que eu e acredito que a orientação técnica da Secretaria de Urbanismo concorda 100% com tudo que você colocou aqui. 100%. Inclusive, uma crítica muito bem-vinda é essa que você coloca do abastecimento de água no diagnóstico. O que a gente pode fazer, então, em relação ao diagnóstico é fazer uma nota técnica complementar dele, atendendo a esse assunto. Tem algum outro assunto também mais setorial que também pode ser enriquecido, sim, faremos isso. Agora, fazer outro diagnóstico, definitivamente nós não vamos fazer. Vamos atender a questão da água, não posso te dar um prazo aqui ainda, preciso montar esse calendário, mas a gente vai atender aí essa questão, sim. A Rita Brito, moradora, também continua. Qual
o tratamento que vem sendo dado à área limítrofe da região de Pendotiba com o município de São Gonçalo. De novo, a gente ainda está na fase de diagnóstico, a gente está investigando, a gente não está propondo nada, nem para essa área limítrofe, nem em questão dos equipamentos culturais. Essas propostas têm que partir, inclusive, da população. É isso que a gente espera escutar nas audiências públicas. Contribuições no sentido de propostas. Surgiu o conhecimento da legislação urbanística no outro município. Pendotiba, até onde eu sei, tem uma legislação que permite edificações de até 13 pavimentos do outro lado ali da Via 100. Está do outro lado, foge à nossa jurisdição. Essas edificações estão sendo licenciadas, ainda não sei se já começaram a ser construídas, mas a legislação de São Gonçalo, do outro lado de Pendotiba, está prevendo isso. Só que a gente tem um problema de jurisdição. Bom, Cláudia Caputo, encerrando aqui as colocações orais. Cláudia Caputo, como é que se adensa sem aumentar? Como é que... Ela mencionou aqui que para adensar é preciso aumentar as taxas de ocupação. Não é necessário, não é necessário. Essas questões, inclusive, eu sugiro todos procurarem o que as Nações Unidas falam sobre cidades sustentáveis, o que o painel de mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, fala sobre urbanização e mudanças climáticas. Tem muito a enriquecer no nosso debate aqui. Eu não quero adiantar aqui, eu acho que vale a pena vocês verem isso. É muito esclarecedor tudo que esses documentos colocam. Recomendo. Cristina colocou duas questões muito pertinentes. Muito obrigado também pela oportunidade de esclarecer. Havia sim uma previsão no site, no calendário inicial, de hoje está se publicando de cenários e diretrizes. Contudo, esse calendário vem sendo adaptado às reivindicações que nos são colocadas desde o ano passado. Para você ter uma ideia, a nossa intenção original era que cenários e diretrizes fossem discutidas em fevereiro. Estamos já em março e até agora a gente não começou essa etapa do trabalho ainda. Então a gente ainda tem que sentar, pegar um calendário, olhar para frente e adequar todas essas datas. Não posso dizer agora quantas, se teremos audiências públicas ou não, quando será publicado esses cenários e diretrizes, quando teremos projetos de lei. Isso tudo agora a gente vai ter que readequar em função de todas, mais uma oficina, aumentamos o prazo da consulta pública, tudo isso foi empurrando esse calendário, então a gente tem que reeditar ele. Daniel concorda também, concordamos todos aqui, estamos falando em uníssono, que o PUR tem muito a contribuir para a regularização fundiária. Fundamental, principalmente como colocou o nobre vereador Paulo Eduardo Gomes, definindo as áreas de especial interesse social. Isso é fundamental, uma parte fundamental do trabalho. O PUR tem que chamar essa responsabilidade para si. Terminando aqui. Bom, foi mencionado questões sobre transporte aquaviário. Transporte aquaviário tem um problema de ordem de jurisdição que nós concordamos como técnicos em engenharia de transporte a importância da Baía de Guanabara para o transporte metropolitano, isso é indiscutível, concordamos todos com isso. Fazemos lobby para fomentar o transporte na Baía de Guanabara há 2 anos. Contudo, o transporte metropolitano já está numa esfera acima da nossa, que é o governo estadual. Eu acho que é uma luta, temos aqui um nobre deputado estadual que pode também contribuir muito nessa discussão na Assembleia Legislativa. É uma discussão metropolitana. O que a gente pode fazer é lobby, reivindicando, junto ao governo do Estado, melhorias do transporte na Baía de Guanabara, e continuaremos a fazer isso até a gente conseguir. Por fim, os nobres vereadores fizeram algumas perguntas. O vereador Henrique Vieira fez uma pergunta muito objetiva aqui, que foi se vai haver reformulação do diagnóstico. Haverá complementação do diagnóstico, isso eu posso afirmar. Reeditar ele não há condições. Eu, de novo, vou falar isso até o final, vou bater até o final nessa tecla. Na qualidade, a gente segue. É um produto de excelência esse diagnóstico, a gente respeita as boas práticas
E se alguém tiver algum diagnóstico melhor do que esse para apresentar como modelo, estamos muito bem-vindos também em receber para continuar melhorando cada vez mais a boa prática, ajudar a construir a boa prática. Por fim, vereador Vitor Júnior, mapeamento de áreas de risco. Existe um mapeamento da Defesa Civil de 2010, vamos reforçar a Defesa Civil para que ele mantenha esse mapeamento atualizado. Mudar os limites de Pendotiba, vamos conversar com o Muriqui sobre isso. Acabando, o vereador Paulo Eduardo mencionou os terminais de integração, aonde que eles estão. Um deles está, inclusive, no Largo da Batalha, na região de Pendotiba. O PUR tem que promover a viabilização desse terminal de integração. Também tem que ser um objetivo estratégico dele. E em relação a outras propostas de transporte em paralelo à transoceânica, estamos trabalhando. A gente começou pela transoceânica porque ela tem uma inércia maior, é um processo muito mais demorado, são 2 anos para a gente obter uma licença ambiental. A gente conseguiu finalmente, agora antes do carnaval, licença ambiental, licença de instalação. Vamos começar a obra. Começando a obra, são 2 anos para também conseguir compatibilizar o restante do sistema de transporte de Niterói ao que pressupõe o PDTT. Muito obrigado, boa noite. Senador, cenários e diretrizes, vai ter audiência pública nessas fases? É que eu fiz essa pergunta. Então, desculpa se eu não contemplei a resposta, mas foi a mesma pergunta da Cláudia. Esse calendário daqui para frente a gente vai ter que sentar e reestruturar. A gente não tem como dizer agora, porque ele foi objeto de várias modificações a pedido da população, mas todas as reivindicações colocadas até agora, 100% foram atendidas. Vamos ver agora como é que constrói esse calendário para frente. Só não tem como dizer as datas. Na última reunião do Conselho, de que haveria reuniões sobre os cenários e sobre as propostas. Isso assumido deve estar errado. Então, aliás, em resposta à minha pergunta. Vou passar aqui também para o secretário de Meio Ambiente para poder também corroborar ou não o que eu estou dizendo aqui. Bom, gente, então, você tentou responder um por um, eu anotei bastante coisa aqui. Acho que o Marco Gama, veterinário, né? A gente tem um contato muito forte com a ONG Primatas, a gente tem trabalhado muito nisso. Não é um debate de plano urbanístico, propriamente dito, mas é um problema sério que a gente está vivendo. A gente tem a linha verde junto com o IBAMA e uma série de conversas, porque você sabe melhor do que eu, essa questão de serem híbridos e não terem um habitat natural para onde possa levar, uma vez que hibridizaram aqui. Então a gente está com um problema sério de para onde levar se eles não são endêmicos de lugar nenhum, né? A eutanásia fora de cogitação, talvez a castração exigiria um orçamento grande, mas a gente está muito atento a isso, sim. Inclusive tem proposta de tudo que é lado, né? Tem gente que pede para a Secretaria de Meio Ambiente que favoreça os micos caminharem pelas ruas, porque a falta de conhecimento, é o tipo de política pública que a gente tenta adotar, por exemplo, nos parques, de que não alimente o mico, ele porta zoonoses, tem uma série de problemas, a gente está atento a isso. Eu concordo com você plenamente. Eu apresentei em 2009, enquanto militante de partido, não pertencia a nenhum órgão, um projeto de transporte hidroviário municipal, através de Flexboat, que a gente viesse de Jurujuba, passando por Icaraí até o centro. Apresentei, inclusive, no projeto Orla isso, enquanto pessoa física e simples militante, e acho que a gente tem total condição de resgatar. Acho que é sensacional. É óbvio que tem que ter impacto orçamentário, se vai ter interesse nessa licitação, tornar viável essa modalidade porque a gente tem marés que realmente não atrapalhariam tanto e é perfeitamente viável. Então, concordo com você em tudo que você falou. Foi, inclusive, votado na 5ª conferência essa proposta. Exatamente. E nas oficinas do Projeto Orla também, lá atrás. Eu acho que o resto foi mais ou menos no mesmo sentido. A Heloísa tinha feito uma pergunta mais específica, professora, eu não me lembro agora. Eu acho que foi respondido, foi sobre ocupação e adensamento.
que as leis municipais não consideram a crise hídrica. É verdade, o plano urbanístico tem possibilidade, e tudo que a gente falou aqui, se você diminuir adensamento ou cota em regiões, você está diminuindo os usuários, tem total razão. A gente tem que discutir isso com muita propriedade, inclusive a gente sabe que nunca, tecnicamente, vai ser abastecido pelas nascentes de Niterói, isso é completamente inviável, mas que a gente pode ter usos auxiliares, sim, através da recuperação desses mananciais, lençol e nascente. A gente tem na prefeitura uma ação que dia 10 de março agora, a gente vai ter uma grande reunião com os moradores de comunidades, e a ênfase é Leste e Pendotiba, para identificar nascentes. Dia 10 de março, super convidada para participar, Secretaria de Meio Ambiente, 10 horas da manhã. Exatamente, dentro de todos eles. Daniel da EAB, concordamos, Minha Casa Minha Vida. Regularização fundiária tem vários vieses, realocação ou regularização faz parte disso, então cabe a gente definir nessa lei o que a gente quer e se for realocar, porque ninguém falou que isso é uma diretriz, é obrigação, se for para onde, com a maior proximidade possível, com o maior senso de isonomia possível, e a gente concorda exatamente com o que você falou, é o pensamento desse secretário e do governo. Concordo com os vereadores na preocupação de quando esse projeto de lei chegar à Casa de Leis, concordo plenamente. Vamos ter que tomar muito cuidado com isso. E aí o Henrique falou de algumas coisas que eu também quero responder. Eu queria dizer para vocês que não recebi aqui da bancada da mesa, ninguém recebeu nenhuma proposta de metodologia de nenhum vereador. Foi falado muito sobre mudança de proposta que a gente poderia fazer, mas ninguém nos ofereceu. Fizemos várias oficinas, nenhum conselheiro do Comão, do Compur, ninguém apresentou uma metodologia diferente. Eu acho que a metodologia da oficina foi excelente. Você tem um mapa 2x3 com etiquetas colado por região, com debate de propostas e problemas, não vejo problema nenhum, talvez sim, e aí me coloco favorável à colocação da maioria aqui, de que temos tempo e podemos fazer novos debates, e aí como secretário me coloco favorável a essa questão. Talvez podemos pensar no Compur ou no Coman, numa metodologia que atraia mais pessoas, que seja ainda mais interessante. Estamos à disposição para isso também, mas isso é uma decisão do governo, mas me coloco completamente favorável. E falar que política pública, vereador Henrique, é pessoal e, obviamente, que é do governo ou da oposição. Não foi fácil, por exemplo... um ponto anterior aqui, muito rápido. Eu vi muita preocupação sobre zona de amortecimento. Gente, a gente tem acesso a esse documento desde novembro. Eu, subsecretária Amanda, trabalhamos em cima desse zoneamento, conversamos com o Fernando Mati, a gente tem total conhecimento, muito antes de publicar. Está sendo levado em consideração. Inclusive, a gente tem objetivos traçados já pela Secretaria de Meio Ambiente, que não deu para apresentar hoje, que é favorecer a agricultura urbana nas zonas de amortecimento, enquanto área de especial interesse agrícola. Isso está nos nossos objetivos específicos, desenhado e pronto. Então, temos total preocupação com isso, assim como a zona de amortecimento de um pedaço do Parnite, que foi o parque de 1.600 hectares criado por nós, e aí, nobre vereador Henrique, desafiando muitos loteamentos, muitos parcelamentos, muitas pessoas com propriedades. E a gente criou parque onde é proibido edificar. Isso é opção política. Isso é opção política séria. São 1.600 hectares em que a gente simplesmente não permite mais construir. E aí basta fazer uma busca simples em cartório e vocês vão saber quem são os donos. Então, divergências e convergências à parte, parabenizo o vereador pelo mandato em frente à comissão. Sabe que a gente discute bastante sobre isso e independente do ponto de vista, participa, o que é raro em comissões. Dizer que a criação do parque, a mudança do procedimento de licenciamento, a reestruturação da secretaria, o concurso público, a recuperação do fundo, tudo isso é opção política. Fazer o primeiro concurso público da história da Secretaria de Meio Ambiente e o primeiro concurso da gestão do Rodrigo Neres foi do Meio Ambiente.
E isso é opção de política pública. Tirar o chorume de Caraí é opção de política pública. Fazer um centro de proteção de animais domésticos no Horto do Fonseca é uma opção de política pública, o primeiro do Brasil. Então, se a gente quer falar de política pública, poderíamos fazer isso aqui por muito tempo. Mas voltando ao PUR, me coloco à disposição, vamos traçar. A gente tem mais um mês aí para ver como é que a gente operacionaliza uma metodologia melhor, complementar o tempo todo, Renato. A gente está complementando o tempo todo, a gente não para de trabalhar porque o diagnóstico está pronto. O diagnóstico está pronto, mas a gente não para de trabalhar. A gente continua fazendo estudo de campo, é óbvio que continua fazendo. E aí, como é que a gente pode tornar operacional e prático o acesso para todo mundo dentro de um cronograma final. E aí acho que a gente pode decidir no Compur, no Coman, enfim, vamos decidir o melhor instrumento para isso. Acho que respondi todas as outras respostas. Quando a Tainá falou de parque e lazer, a área de especial interesse urbanístico serve para isso. A gente tem que encontrar o melhor local dentro do diagnóstico que está aqui colocado. Falaram também de preocupação com nascente. Quando a gente delimita fragmentos florestais e diz... e a gente consegue categorizar como muito importante e de pequeno porte não tão importante. O diagnóstico é claro sobre tudo isso, sobre todas as áreas de fragmento florestal estão diagnosticadas no site do urbanismo. É óbvio que é impossível, não exige plano urbanístico no Brasil que faça um censo de fauna da classe de insetos até a de mamíferos para que a gente possa, me desculpem, não é possível. Mas com a cobertura vegetal, formas de cobertura vegetal, formas de fragmentos florestais, espécies, e não são 13 espécies catalogadas, Ricardo, são 13 espécies fundamentais, biomas de Mata Atlântica com grau e nível de sucessão. Isso é técnica de engenheiro florestal. A gente consegue identificar, daí que o fragmento é importante, às vezes por uma. A gente não consegue achar quase nenhuma vegetação primária hoje. Na secundária já tem várias. Nível médio, avançado, aí a gente começa a falar da importância dos fragmentos florestais, que tem total relação com as nascentes, que tem absolutamente total relação com a biodiversidade dessas áreas. Eu não preciso fazer um levantamento dentro da EIA, de determinada EIA, porque eu tenho tranquilidade técnica, ou seja da biologia, seja da engenharia, de que ali tem biodiversidade, tem que ser protegida, ponto. A lei da Mata Atlântica já me veda absolutamente licenciar e construir nessa área. Então, quando eu falo que a gente faz diagnóstico, a gente tem legislação e diretrizes, objetivos específicos, a gente consegue, sem dúvida, amarrar um plano urbanístico, no ponto de vista desse secretário, restritivo, sem viés de adensamento e com total foco e objetivo na recuperação e na preservação do meio ambiente, seja por corpo hídrico, seja por fauna ou seja por vegetação. Uma boa noite para todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Secretária Verena Andreatta, para encerrar. Bom, eu gostaria de agradecer a todas as contribuições. Nós já levamos mais de 9 horas. Vou responder, calma. Eu sei que já estamos com mais de 9 horas de horas rodadas de audiências públicas, né? Mas eu não queria deixar nenhuma pergunta sem resposta. Eu acho que ficou essa dívida aqui nessa mesa. O levantamento apresentado aqui pelo vereador das 1.000 e poucas unidades, 1.000 e tantas unidades que ele considerou como unidades licenciadas, na realidade são unidades aprovadas. É diferente o licenciamento da aprovação de um projeto. O projeto só é licenciado depois que o meio ambiente entrega a LI, a licença de instalação, etc. Então, outro aspecto que talvez o vereador não tenha levantado ao apresentar aqui números é a quantidade de unidades relativas à habitação popular, habitação Minha Casa Minha Vida para população de 0 a 3 salários mínimos, que configura praticamente, não sei se a Andréa Mansur está aqui, 1.000 unidades, quase 1.000 unidades. 945. 945 unidades para habitação de baixa renda. Então, houve aqui também essa pergunta, onde serão colocados os pobres.
há, dentro desse 2014, sendo 2014, uma consideração significativa para onde os pobres deverão morar, né? Só queria fazer uma observação para constar, Verena. 3.044 unidades são já licenciadas, em andamento. A gente fez uma divisão entre 3, já licenciadas antes de 2013, em andamento e licenciadas a partir de 2013. Então, esse universo tem interseção, vereador. Essas 3.000 unidades aí, tem muitas que ainda não estão aprovadas. Se eu não me engano, a gente pode sentar e confrontar, eu te mandei um estudo sobre isso até de 2014. São 1.900 que ainda estão em andamento. E dessas, muitas são do Minha Casa Minha Vida. Esse cálculo é muito simples de fazer. A gente tem isso e eu acho que tem que ser publicado no site, sem dúvida nenhuma. Total concordância em relação a isso. Desculpa, Verena. Obrigada, Daniel. Eu ia também dar essa resposta em relação a essas 3.000 e tantas unidades, mas te agradeço ter complementado. Eu queria, sobretudo, colocar aqui, apesar de toda a satisfação que a gente tem de receber as contribuições de todos, Daniel assegurou de que todos esses documentos que nos estão chegando serão lidos, serão aproveitados, complementaremos as partes faltantes desse diagnóstico, como o mapa de risco. Acho que a Cíntia colocou muito bem também, o vereador Paulo Eduardo Gomes, a questão do PDDT, quer dizer, esse plano não está sendo feito de agora para diante, ele considera as pré-existências construídas, o ambiente construído, considera os planos anteriores, eles estão sendo avaliados, é um projeto que está sendo, essa proposta de discussão pública, nós temos trazido aqui com toda a transparência, com toda a boa vontade, todas as informações que nós estamos trabalhando e as deficiências que nós estamos tendo, também manifestando nosso desejo de que os senhores colaborem, a professora Regina também ficou de encaminhar um documento que nós estaremos indo buscar lá no NEPUR. Eu vou entregar na próxima audiência pública. Tal, que se pudesse ser, inclusive, na reunião do Compur da próxima segunda-feira, agradeceríamos, já que o documento está bom. Independente, eu também gostaria só de comentar em relação à colocação do vereador Henrique, que é um plano que não está sendo feito por uma profissional, uma secretária de um governo que tem uma experiência trazida de fora. Na realidade, nós não estamos aqui atuando em cima de um despotismo ilustrado, né? Aliás, eu sou a que menos falo nessas audiências, estão todos de prova que a secretária é a que menos fala, porque a nossa proposta aqui é ouvir. E ouvir significa, hoje, depois de todo esse processo, dizer que para enfrentar os desafios, né, de trazer qualidade urbana, de trazer melhores serviços e equipamentos para Pendotiba, para uma região que foi marcada por um processo de espraiamento urbano que tem exercido uma forte pressão sobre as áreas verdes. Isso significa, depois de ouvir os senhores nas várias reuniões havidas, que o PUR deve garantir, sobretudo, o que nós vimos apresentar hoje nos objetivos estratégicos, que infelizmente fica aqui um pouco de frustração de não ter podido apresentar. Mas, sobretudo, o que os senhores falaram nessas últimas várias horas de reuniões que estivemos juntos, que deve se garantir a preservação das áreas verdes, da Mata Atlântica, que hoje ainda constitui esse patrimônio, imenso patrimônio natural e paisagístico de Pendotiba. Tem sido uma reivindicação constante nessas reuniões. O PUR também deve considerar um padrão de adensamento moderado, o que tem sido falado aqui reiteradamente, um padrão de adensamento compatível com o ambiente urbano tradicional do que já se formatou nessas áreas, né, em todos os bairros de Pendotiba, e deve assegurar também espaços públicos e viários planejados para uma adequada mobilidade nos bairros da região, a relação dos bairros com o entorno metropolitano, que acho que foi muito bem colocado aqui, reitero, pela Cíntia, pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, sobre essa questão dos terminais, que nós devemos enfrentar também como um grande desafio dentro
do modelo de PUR que elaboraremos conjuntamente com os senhores, como tem sido até hoje. Bom, certamente todos esses aspectos levarão a uma melhor qualidade de vida incorporados nesse PUR. E queria agradecer mais uma vez a presença de todos até essa hora. Queria agradecer mais uma vez aqui ao secretário Barandier pela coordenação atenta, dedicada desse relatório técnico, aos funcionários do meio ambiente, Secretaria de Habitação, a esses jovens do meio ambiente que foram incorporados agora por concurso público, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, querido Lindalva, Amanda, enfim, todos aqui presentes. Como eu comentei numa reunião, numa das oficinas técnicas, estiveram presentes aproximadamente 30 técnicos de todas as secretarias envolvidas nesse documento. Como o Renato falou, e eu reitero aqui, é um documento de excelência. Nós fizemos o melhor que nós pudemos para que Pendotiba tenha uma melhor qualidade de vida aí no futuro próximo e no futuro longo. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Boa noite a todos. Não temos como definir isso ainda, Daniel. Não há. Não podemos afirmar. A gente ainda vai entrar aqui Quero agradecer a presença de todos e a ordem que foi dada à Assembleia e dizer que desejamos que todos retornem para suas casas em paz e segurança. Deus abençoe. Até bom retorno.